Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quarta-feira, hoje 6 de julho. Hoje celebra-se o dia da criação do IBGE. Queremos lembrar a todos que na próxima quinta-feira, amanhã, dia 7 de julho, em nosso templo, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, estará realizando uma palestra muitíssimo importante pelos nossos irmãos Pastor Queiroz e Rafael Duran, sobre a formação política e a responsabilidade do cidadão perante o Estado. Já que esse ano é um ano em que nós vamos escolher os nossos legítimos representantes, a começar do presidente da República, deputados, senadores e governadores, precisamos de estar bem informados sobre esse grande pleito que este ano a nossa nação estará decidindo o futuro deste país. Você não pode perder. Portanto, nessa quinta-feira, amanhã, dia 7 de julho, você está convidado a participar desta grande reunião em nosso templo. Logo mais estaremos ouvindo a continuidade de mais uma mensagem que nós ministramos em nosso templo. E você, ao término deste programa, estará ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho, interpretando um belíssimo hino sobre Eu Vejo o Teu Poder. Portanto, continue conosco. Fiquemos agora com a segunda parte desta mensagem que nós ministramos em nosso templo. A princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea que aboliu a escravidão, né? Pronto, aí um exemplo. Então Jesus aboliu toda a condenação que estava imposta sobre as nossas vidas. Por quê? O seu sacrifício foi suficiente, sua morte expiatória foi suficiente. Ele revelou plenamente o amor de Deus que Ele voluntariamente demonstrou por todos nós pecadores. E a gente tem que somente recebê-la pela fé, no nosso coração, crendo que o sacrifício de Jesus foi suficiente. É suficiente. Eu não preciso mais de mais nada, somente crer, somente. Portanto, a justificação é uma obra divina, é uma obra suprema, é uma obra de Deus, realizada pelo próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Lá em Romanos, que a gente vai chegar lá adiante, no capítulo 10, versículo 11, Paulo diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O que é que diz lá em Paulo escrevendo aos Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus foi quem teve a iniciativa para que através do sacrifício do seu Filho, todos nós fôssemos justificados. E a justificação, meus irmãos, é a base, é a âncora, é o fundamento, como nós colocamos como título desse estudo, fundamentos da justificação. Assim como a salvação depende de méritos que somente Jesus é quem deve receber todos os méritos que você imagine, porque não é a salvação ela não é produto de méritos humanos, senão divinamente, podemos assim dizer. A justificação é, portanto, a comprovação do amor de Deus derramado em nossos corações, ou seja, no coração daqueles que creem. Por isso é que nós vemos e veremos a partir de agora como é esse processo. Como eu disse aí, alguém pode perguntar: pastor, como é que eu vou alcançar essa justificação? O que é que eu preciso fazer? Somente crer. Amém? Então vamos agora discorrer o estudo, a começar do versículo 5. Nesse texto, Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Diga-se de passagem, irmãos, quem obtém a justificação não tem dúvidas, porque a própria Bíblia afirma que aquilo que não provém de fé é pecado. E quem passa realmente a ter essa certeza, não há de que duvidar. No capítulo anterior, capítulo 4, que nós já estudamos, Paulo já havia falado sobre isso, referindo-se a Abraão, que a gente falou aqui, eu falei para vocês aqui, foi um dos estudos que eu abordei plenamente. Abraão é um exemplo. No capítulo 4, versos 20 e 22, Paulo diz assim, referindo-se a Abraão, ele diz: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputada para justiça. Não é por mérito nosso, é pelo mérito de Jesus. Eu só tenho que crer, eu só tenho que realmente confiar, como Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí Paulo diz aqui nesse versículo 5, que por causa dessa certeza, para aqueles que creem, Deus tem derramado no nosso coração o seu amor. Amém? É isso que ele diz aqui no versículo 5. Ora, a esperança não confunde, quer dizer, não deve haver dúvida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse verbo derramar, né, é um presente contínuo, foi derramado, é o gerúndio, não é isso? O gerúndio é um presente contínuo, permanentemente. Por isso é que aquele que se sente justificado experimenta, usufrui dioturnamente, ano após ano, esse amor de Deus que continua sendo derramado nos nossos corações, como uma torneira que está aberta e transborda lá o vaso. Transborda, chega. O amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Seja lá o que for que aconteça em nossas vidas, seja luta, provação, tribulação, perseguição, doença, seja lá o que for, perda de entes queridos que a gente está sujeito a perder, como agora muita gente nesses dias perderam entes queridos, nada que a gente se sinta emocionalmente atingido, triste, abatido, amargurado, mas nada disso nos abalará, porque o amor de Cristo que está sendo derramado no nosso coração nos dá o conforto, a consolação, para que você entenda que tudo que acontece conosco, muitas vezes acontece para que nós provemos que nada disso nos abala, desde que o amor de Deus está sendo derramado no nosso coração. Então, seja lá o que for, esse amor de Deus estará sendo derramado em nossos corações ininterruptamente. O que Jesus sofreu, meus irmãos, lá na cruz, por mim e por você, sem a gente merecer, viu? Diga-se de passagem. Nenhum sofrimento que você imagine passar nessa vida, nenhum, seja grande ou pequeno, seja grave ou menos grave, não interessa, nenhum sofrimento pode ser comparado com o sofrimento de Jesus. E é por isso que nada pode nem deve nos abalar, nada. E esse amor de Deus que está continuamente sendo derramado, é para que nós lembremos que basta você sentir o amor de Deus no seu coração, para que você se sinta realizado, satisfeito, plenamente confortado. Glória a Deus. Então, irmãos, isso que significa dizer no versículo 5, que a paz é uma consequência da justificação.
é uma consequência da justificação. Quem é justificado, ou quem se sente justificado, ou quem recebe a justificação, ele tem paz. E Mauridete, paz, seja qual for o vendaval que ele estiver passando. A paz é uma consequência da justificação. Aí você pode até pensar, você que está em casa ou aqueles que se encontram aqui, pastor, não tem essa paz. Busque, empenhe-se por alcançá-la, até que você obtenha realmente essa experiência como prova da justificação. Por mais que você esteja passando por alguma luta ou provação, ou aflição, seja lá o que for, nada pode se comparar ao sofrimento de Jesus por mim e por você, sem Ele merecer. Sem Ele merecer, porque Ele estava ali naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Então nada, por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Quando eu penso no sofrimento de Jesus, Joãozinho, e no sofrimento que talvez eu esteja passando aqui, seja em que área for, eu digo, meu Deus, eu estou até com vergonha, porque diante do que Jesus passou, isso não representa nada, seja qual for a área que você esteja sofrendo. No versículo 6, Paulo diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nesse versículo 6, Paulo tem uma tradução que diz, quando nós ainda éramos pecadores. Tem uma tradução que diz aí, não sei se alguém tem essa tradução, quando nós ainda éramos pecadores. E isso não quer dizer que você não peca mais ainda hoje. Não quer dizer que você, quando éramos no pretérito, e quer dizer que você não peca hoje? Pecamos sim. Porém, deve-se salientar o seguinte: quando nós estávamos na condição de inimigos de Deus, porque nós não queríamos nada com Deus, irmã Cícera, não queríamos nada com Deus. Quer ver uma prova? Quantas vezes as pessoas, por acaso, alguns que estão em casa, alguém convida para você ouvir a palavra de Deus, para você dar um pouquinho de atenção para ouvir o que você tem para falar de Jesus, ele diz logo, eu não tenho tempo. Outros são mais assim, um tanto antiéticos, dizem, eu não vou perder meu tempo ouvindo crente falando besteira. Diz muitas coisas, isso é o mínimo que a gente ouve, porque a gente agia como inimigo de Deus. Era convidado para vir participar de um culto na casa do Senhor, botava 1001 desculpas, estava com dor de dente, trabalhou muito, estava muito cansado e enfadado, e com dores aqui, ali e acolá, muitas vezes só para um pretexto para não vir. E muitos, diga-se de passagem, que estejam talvez até assistindo, vou mudar de canal que eu não estou com saco para ouvir esse pastor falando aí um bocado de coisa que nada disso para mim importa. Isso acontece. Portanto, nós éramos inimigos de Deus, não queríamos nada com Deus, e a nossa condição era essa, inimigos de Deus. Porém, Cristo morreu para anular os nossos pecados e promover a justificação, garantindo assim, por meio da sua morte, a ressurreição, nos termos em que nós podemos ver. Éramos inimigos, porém, através do seu sacrifício, nós nos tornamos amigos de Deus. Amém? Amigos de Deus. Coisa linda, não é? Você era inimigo, quando foi alcançado pela justificação que Jesus nos outorga, e o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração, nós passamos então a desfrutar, e agora fomos constituídos amigos de Deus através do seu sacrifício. Nos versículos anteriores, Paulo descreve a ação do Pai, do Espírito Santo, e no versículo 6, a atuação do Filho, ou seja, a Trindade em plena ação na obra e na realização da reconciliação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que ele diz aqui nos versos 5
versículos 5 e 6. Mas no versículo 6 ele fala da pessoa de Jesus. Nos versículos 5 ele fala do Pai e do Espírito. Mas no verso 6 ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. É bom salientar, meus irmãos, que esse sacrifício que Jesus consumou, ele foi autossuficiente para que nós obtivéssemos essa certeza, alcançássemos essa certeza. Em Cristo, Deus hoje me vê morto e sepultado. Morto, a expressão é essa mesmo, morto e sepultado para o pecado. Pastor, mas eu conheço um crente assim, assado, e até pastores que fez isso, e andou assim, andou assado, cometeu tal e tal pecado, e isso, realmente, como é que se pode analisar essa situação? Essa pessoa foi justificada? Essa pessoa obteve o perdão total, pleno? Irmãos, nós poderíamos dizer que a própria palavra de Deus nos diz, isso é muito claro, que a alma que pecar, essa morrerá. E essa morte pode ser eterna e pode ser física também. Sabe por quê? Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, falando sobre a ceia do Senhor, ele disse que aquele que tomar a ceia do Senhor indignamente, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem, morreram antes do tempo, podiam estar vivos, mas a morte veio prematuramente, por causa do pecado, porque não levou aquilo que ele deveria levar tão a sério, que era de viver numa esfera de vida como justo, uma pessoa que foi justificada, ele não levou isso muito a sério. Eu tinha um professor que ele dizia, falando sobre esse versículo aqui, irmão Zeni, ele dizia que hoje o cristão deve ser considerado a um defunto que está lá no cemitério, lá no Monte Santo, ou no Araxá, ou aqui no cemitério de José Pinheiro. Um defunto, está lá, os restos mortais, não fala, não ouve, não anda, não pensa, está lá, morreu, está morto, não fala nem nada, perdeu, não tem ação para nada. Aí Jesus falou, irmãos, que muitos daqueles fariseus eram sepulcros caiados. Por fora apresentavam uma coisa, aparentavam uma santidade, aparentavam uma vida exemplar, o politicamente correto, como às vezes minha esposa costuma dizer, mas por dentro é um sepulcro caiado. Abra um túmulo daquele para ver o odor que vai exalar, que você vai sentir. Então, esse professor nosso dizia que em Cristo, através do seu sacrifício, da sua morte, nós fomos também mortos para o pecado, e hoje Deus nos vê como alguém que é um defunto, morto para o pecado. Agora preste atenção, irmãos, nós não tínhamos força nenhuma para vencermos os pecados ou tentações, e muitos de nós estávamos presos pelas amarras do pecado, algemados. Jesus foi quem quebrou essas amarras, quebrou esses grilhões e nos deu liberdade para que nós vivamos acima do domínio do pecado. Paulo escreve entre os Romanos, a gente vai ver mais adiante no capítulo 6, versículo 14, ele fala sobre isso. Portanto, meus irmãos, foi através do seu sacrifício, através da sua morte, que nós fomos justificados. Você vai ouvir essas palavras muitas vezes ainda, até o término dessa explanação, dessa exposição bíblica, porque é o que fala, é o que Paulo fala aqui, é o que ele mais dá ênfase. Lá aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, Paulo diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele lembra, inclusive, citando isso aqui, que Jesus veio na plenitude dos tempos, Isaías 53. Jesus veio exatamente na plenitude dos tempos, para consumar a obra para a qual ele veio a este mundo. Vamos para o versículo 7 do texto. Paulo diz aqui: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu estava preparando esse estudo, meditando, pesquisando, lendo, refletindo, e me veio à mente o seguinte, irmãos: olha, dificilmente, Paulo diz aqui, dificilmente alguém morreria por um justo, pessoa boa. Agora, imagine morrer por uma pessoa que não presta, por uma pessoa ordinária, por uma pessoa ruim. Aí é que não tem sentido. Mas foi exatamente isso que Jesus fez quando assumiu o nosso lugar lá no patíbulo da cruz. Foi exatamente isso que ele fez. Eu não prestava, eu não merecia, né? Por isso que Paulo diz aqui: dificilmente alguém se dispunha a morrer por uma pessoa boa. Agora imagine morrer por uma pessoa ruim, imprestável. Mas ele derramou seu sangue e lavou as nossas almas completa e plenamente. Quem pode dizer amém? A nossa alma foi lavada plenamente, completamente, de todas as imundícias, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afastava e nos separava de Deus. E tem mais uma coisa interessante: foi através do batismo que Jesus recebeu lá por João no Jordão, que diz que nós fomos mortos, sepultados e ressuscitados em Cristo Jesus. Paulo diz exatamente isso, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Paulo declara isso com mais clareza quando ele fala aos Romanos, conforme eu citei, e lá em Pedro também, capítulo 1, versos 3 e 23. Eu vou ler para vocês o que é que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, é bom que a gente leia, porque isso fica bem memorizado em nossas mentes. Capítulo 6, versículos de 1 a 14, vale a pena a gente ler, preste atenção, ouça bem, abra os ouvidos. Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Somos hoje defuntos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Andar em novidade de vida, não mais aquela vida velha, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Amém? Ele continua, Cristo ressuscitou dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu pecado, do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, por não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, eu já falei isso aqui muitas vezes para vocês, vocês devem estar lembrados, o que eu sempre costumo ilustrar. Suponhamos que esta página aqui deste cartaz, vou colocar aqui no sentido vertical, eu gosto muito de dar essa ilustração. Antes de nós nos convertermos ao Evangelho, nós estávamos debaixo do domínio do pecado, debaixo do domínio do pecado. Suponhamos que esse microfone seja eu e você, estávamos debaixo do domínio. O indivíduo era dominado por tudo que é pecado. Se era algum vício, estava debaixo por isso que a gente vê as pessoas dominadas pelo vício do tabagismo, das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, promiscuidade, prostituição, roubo, tudo que não presta, que ele está debaixo do domínio. E tem uma coisa, o indivíduo quer deixar de praticar aquele vício, não tem força. Já lutei não sei quantas vezes para deixar de beber e não consigo, porque está debaixo do domínio do pecado. Mas Paulo diz aqui no verso 14, Romanos 6,14, que quando nós fomos justificados, houve uma inversão de posição. Nós agora estamos acima do domínio do pecado. Estamos aqui, acima do domínio do pecado. É diferente a posição daquele que foi realmente justificado. É bom, meus irmãos, que nós pensemos, cada um, eu fui justificado, eu me sinto justificado. Se eu me sinto justificado, eu não tenho razões nem motivos para estar mais alimentando pecado no meu coração. Não tem, a não ser que a pessoa não tenha realmente tido essa experiência. Aí está aí, né, como cortiça boiando na flor, na superfície da água. Vamos para o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz o que ele falou no versículo 6, né? Não que ele esteja dizendo que você não peca mais hoje, no versículo 8 que nós estamos lendo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agradeço a sua compreensão pelo fato de termos que fazer esta interrupção, mas amanhã você está convidado a ouvir a conclusão desta palavra. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho. Eu vejo o teu poder na criação. E até amanhã. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder,
Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.